Acordei com os gritos de Elian. Antes do amanhecer, tropas de ataque invadiram a casa de Elian Gonzalez em Miami. Tinha de ser um show de força, tinha de acontecer. Parecia que estavam matando alguém. Foi um resgate. 5 meses de conversações sem sucesso terminam numa explosão de força. Prenderam o menino. A crise começa quando o menino cubano é encontrado sozinho no mar. It's a miracle that he survived. Uma família luta para que ele fique nos Estados Unidos. We're the family now. Um pai implora pelo retorno do filho. Sinto saudade dele. Eu o amo. A história de uma família dividida torna-se um impasse internacional. It is time to help this little boy. Fidel Castro soube manipular a mídia de forma genial. Famílias criam filhos, governos não criam filhos. O menino foi usado pelos dois lados. Agora, documentos e detalhes nunca divulgados contam a história de Elian Gonzalez. História recente. A história de Elian Gonzalez. 21 de novembro de 1999. Uma fuga audaciosa se desenrola ao pôr do sol em Cuba. Eu lembro que saímos à noite, não sabia onde íamos. Quando perguntei, disseram que iríamos pescar e depois visitar meus tios. Pensei, que bom, vou ver meus tios. Lázaro Monero está tirando do país sua namorada Elizabeth e o filho Elian Gonzalez num bote improvisado. Milhares de cubanos já morreram nessa tentativa. Se forem vistos pela guarda costeira cubana, eles podem ser detidos, presos e até mortos. Após 4 horas remando e à deriva, Monero decide dar partida no motor. Suas vidas dependem de 2 fatores: do velho motor e do tempo. Ao final da noite, ambos trariam problemas. Mais tarde, comecei a sentir medo. Ficou muito escuro e o motor do barco quebrou. Enquanto eles tentam consertar o motor, uma tempestade tropical se aproxima rapidamente. O barco virou. Eles me colocaram na boia e, naquele momento, comecei a ficar com muito medo. Eu vi a minha mãe, mas no decorrer da noite, as pessoas foram desaparecendo. Cada vez em que acordava, via menos gente. Não sei se elas nadaram para algum lugar ou se morreram. Pela manhã, Elian e sua mãe estão sozinhos numa imensidão de água. O namorado está desaparecido e a vida do menino depende de sua mãe. O pouco de água que tinham fica para Elian. Mas sob o calor do sol, ela sente os efeitos da desidratação, fome e sono. Dormi novamente e quando acordei, não havia mais ninguém. Eu não via minha mãe em lugar nenhum. Não me lembro bem do que aconteceu depois, porque foi uma experiência horrível.
Eu estava cansado, quase desmaiando. Abri os olhos e tudo estava embaçado. Depois voltava a dormir. Elian Gonzalez, de 5 anos de idade, está sozinho. Os adultos que o levaram ao mar estão mortos. Elian está à mercê da correnteza. O tempo todo que passei na água, não comi, não bebi nada. Em Cuba, a notícia da viagem chega ao pai de Elian, Juan Miguel Gonzalez. Ele estava divorciado de Elizabeth há alguns anos, mas tinha a guarda conjunta do filho. Eu não sabia de nada. Fui à sua casa ver se ele estava doente. Foi quando eu descobri. Preocupado, Juan Miguel telefona para os parentes em Miami. Como eu tinha um barco, e ele imaginou que eu pudesse procurar por Elian, mas eu disse que seria impossível. Os estreitos da Flórida se estendem por quase 26 mil quilômetros quadrados entre Cuba e Key West. As chances de encontrar um náufrago solitário são quase nulas. O pai de Elian reza por um milagre. Dia de Ação de Graças. Em 1999, no Dia de Ação de Graças, meu primo Sam ligou me convidando para pescar. Eu disse que seria bom relaxar um pouco no mar com o meu primo, que não via há um bom tempo, já que trabalhamos juntos. É a primeira vez que Donato Dalrymple sai para pescar, e ele gosta de ficar no mar. Estávamos navegando tranquilamente e ouvindo canções antigas no rádio. Estávamos ouvindo aquela música pá, pá, pibá, sabe? Tá vendo aquela boia? Meu primo disse, sim, vamos até lá. Deve ser um golfinho. Eu vi que havia uma pessoa na boia e gritei para o meu primo, há uma pessoa ali. É um boneco. Que brincadeira mais sem graça. Fui olhar de perto e achei que tinha visto a mão se mexendo e disse, ele mexeu a mão, mexeu a mão. Estava tão cansado que dormi na boia. Acordei com um barulho e vi o barco. Depressa! Elian está prestes a se tornar um milagre do Dia de Ação de Graças. Depressa! Mas sua longa e incrível jornada está apenas começando. Você está bem? Está bem? A batalha por Elian Gonzalez vai acabar com uma família. Quero dar um recado para o meu filho. Estou com saudade. Te amo. Volte logo. E vai chegar ao nível mais alto do governo, colocando 2 países em choque. E detonando uma guerra urbana nas ruas de Miami. Começou como uma história de sobrevivência. Elian Gonzalez está há 2 dias à deriva e é encontrado por Donato Dalrymple e seu primo. Eu me estiquei e quase caí na água porque as ondas estavam fortes. E tirei do mar quem hoje sabemos que é o pequeno Elian Gonzalez. Você está bem? Está bem? Era uma criança nos meus braços. Perguntei se ele sabia falar inglês. Vi que ele não era americano e disse a ele, "Tu hablas espanhol?" E ele respondeu, "Sí, sí", com um suspiro na voz. Foi incrível. Ele não tem nenhuma queimadura de sol. Foi como tirar um anjinho da água. Ele não demonstrou qualquer emoção. Alô? Encontramos uma criança na água, numa boia.
Onde você está? A uns 3 quilômetros da costa. Meu primo ligou agitado para a esposa, dizendo: encontramos uma criança no mar, tiramos uma criança do mar. Ela ligou para o resgate e eles acionaram a guarda costeira. Elian foi levado às pressas para um hospital pediátrico em Hollywood, na Flórida. It's a miracle that he survived. Quase todo o país está se preparando para o Dia de Ação de Graças. Mas a rara história chama a atenção do jornalista Tim Paget. Minha esposa e eu tínhamos convidados para o jantar de ação de graças naquele dia. De manhã, achamos apenas curiosa a história do menino que foi salvo depois de sua mãe ter morrido no mar. Mas no decorrer do dia, assistindo ao noticiário entre um jogo de futebol e outro, percebemos que muita gente estava querendo fazer um estardalhaço do assunto. E vi que no dia seguinte, nós teríamos muito trabalho. A calma de um dia de poucas notícias é quebrada por um mistério. Um menino desconhecido de 5 anos que foi encontrado sozinho no mar. Como ele só fala espanhol, presume-se que seja mais um foragido de Cuba em direção aos Estados Unidos. As autoridades de imigração são chamadas. Lembro de ter sido chamada naquela quinta-feira, que era o Dia de Ação de Graças. Liguei para o escritório e a pessoa que estava de plantão me disse que um menino cubano de uns 5 anos havia sido encontrado no mar. Eu pensei, esse caso vai ser interessante. Um menininho cubano, sozinho. Se ele tiver parentes aqui em Miami, provavelmente vai ficar com eles. Key Biscayne, Flórida. Enquanto isso, outros 2 sobreviventes chegam à praia 50 quilômetros ao sul, em Key Biscayne. Ouvimos a notícia de que 2 pessoas haviam chegado à praia com queimaduras do sol. Os sobreviventes são Nivaldo Fernandes e Ariane Horta, um casal que estava no barco com Elian. Eles estão em péssimo estado, com bolhas na pele devido à exposição ao sol e à água salgada. A polícia mostra uma foto do menino encontrado horas antes e eles confirmam que ele estava no barco. Seu nome é Elian Gonzalez. Diante da notícia, os parentes de Elian que vivem em Miami correm para o hospital. My father and my mom will be taking him home. We have custody till further notice. Yeah, are you excited about that? Yeah, we are. I just want to let everybody know that he does have families here. No dia seguinte, uma descoberta sombria e um lembrete da sorte de Elian em estar vivo. Os corpos dos demais refugiados começam a chegar à praia. It was an overloaded vessel. That vessel was probably doomed from the time it left Cuba, just because it was so severely overloaded. Elizabeth, a mãe de Elian, não está entre eles. No hospital, a família Gonzalez fala aos jornalistas. He's kind of scared. He needs to trust us because we're the family now. Elian é acolhido pela prima Mary Laces e os tios-avós Lázaro e Delfim. Eles são parentes próximos de seu pai e todos presumem que Juan Miguel encontrará um jeito de sair de Cuba para se encontrar com o filho em Miami. Eles perceberam que, por mais modesta que fosse sua vida em Miami, ainda assim, Elian teria uma condição melhor do que em Cuba. Por enquanto, o caso de Elian é uma questão de família. Mas logo o menino irá se tornar uma bola no ping-pong político entre 2 arqui-inimigos. De um lado, a comunidade cubana em Miami. Sua influência na política quanto a Cuba começou a diminuir com o fim da Guerra Fria. E eles queriam alguma coisa para reavivar sua importância. Nesse sentido, Elian caiu do céu, porque ele se tornou o veículo para recuperar a atenção do público americano. E do outro lado, Fidel Castro. Ele assumiu para si como uma prioridade levar Elian de volta para Cuba. E brilhantemente levou o sentimento do público para o lado do pai.
Com o final da Guerra Fria, Fidel Castro também estava desesperado para voltar a ser importante. E Elian tornou-se uma bênção política para ele, assim como para os exilados de Miami. Você já conhece as regras. As notícias sobre Elian Gonzalez chegam às manchetes do mundo todo. Mas em nenhum lugar a história ganha tanta importância quanto na comunidade de exilados de Miami, onde vivem mais de 1 milhão de foragidos do regime marxista de Fidel Castro. Nós que já vivenciamos a experiência Cuba e Estados Unidos nos últimos 47 anos, já vimos isso muitas vezes. Famílias que tentam sair de Cuba para se juntar aos parentes em Miami. Durante décadas, milhares de pessoas morreram tentando chegar às praias americanas. Mas Elian foi a primeira criança a sobreviver sozinha nessa jornada arriscada. E tornou-se uma celebridade. We want to thank everyone, including those who found him adrift at sea and have enabled him to start a new life. Mas a suposição de que Elian ficará em Miami e de que seu pai deixará Cuba para juntar-se a ele fica rapidamente para trás. Não vou embora daqui, mas sinto falta do meu filho. Ele sempre esteve comigo. Nunca nos separamos. Sinto saudade dele. Eu o amo e quero que ele volte logo. É um apelo emocionado. Mas até sua família duvida dele, devido à profunda desconfiança em relação ao governo de Fidel Castro. Ele foi ameaçado pelo governo cubano. Tenho certeza de que eles disseram: vamos matar você e seu filho onde quer que estejam, porque eles são capazes disso. A família de Elian em Miami também sofre pressões. Era inevitável a sensação de que a família de Lázaro, inclusive Mary Laces, estava sendo manipulada pela elite da comunidade cubano-americana. Armando Gutierrez, com sua grande influência política em Miami, monta uma formidável equipe de advogados e uma campanha de relações públicas para manter Elian em Miami. Resolvemos colocá-lo na escola. Ele começou a levar uma vida normal. Por que tirá-lo daqui? Então veio a enorme festa de aniversário. E um passeio à Disney World. Queríamos mostrar o quanto ele estava feliz aqui. Na cidade natal de Elian, em Cuba, seus amigos e vizinhos estão furiosos. E dizem que os cubanos de Miami estão usando o menino como fantoche político. É decir, que o menino foi contra sua vontade, não foi a decisão do menino. E o menino é menor de edad, não? Le pertenece a su padre. Nosotros lo que tengamos que hacer, si hasta la guerra hay que ir, vamos. Fidel Castro pede o retorno imediato de Elian. Para que não se dilate minuto o sofrimento e o trauma desse menino. Eram 2 governos brigando por um menino. Eu sabia que seria uma tremenda história, eu sabia. O fotógrafo Alan Dias passou a acompanhar todos os passos de Elian. Eu chegava às 7 da manhã, esperava o menino sair com o tio para ir à escola todos os dias. E o aguardava para fotografá-lo na saída da escola. Apesar do impasse político à sua volta, Elian faz o possível para se adaptar à nova vida em Miami. Elian havia acabado de perder a mãe. Ele imediatamente se apegou a Mary Laces como figura materna. Eles ficaram muito próximos e ela foi maravilhosa, dando todo o apoio e orientação de que ele precisava. Outra figura importante na vida de Elian é Donato, o homem que encontrou o menino no mar. Eu era o amigão dele, brincávamos sem falar nada, mesmo porque o esconde-esconde não requer um idioma. Os jornalistas do lado de fora também são fonte de divertimento para Elian. Ele me dizia: vamos lá atormentar o pessoal das câmeras. 5 de janeiro de 2000. Enquanto a história de Elian continua ganhando força, o Serviço de Imigração faz um pronunciamento que choca a comunidade cubana em Miami. We have determined that Elian should be reunited with his father
Mr. Juan Gonzalez. Um prazo final é determinado para o retorno de Elian a Cuba. 14 de janeiro de 2000, menos de 10 dias. Prevendo a fúria que terão de enfrentar se tentarem retirar Elian, membros do governo federal preparam-se para o pior. James Goldman, policial veterano, começa a planejar uma invasão para retirar Elian à força. Estabelecemos um centro de comando, uma sala de operações no prédio do Serviço de Imigração para o resgate de Elian Gonzalez. É um plano secreto, mas a fábrica de boatos de Little Havana não para de funcionar. Disseram que dentro de poucos dias, Elian seria apanhado em casa. Logo, todos estavam esperando um confronto. Agora de aqui vamos para a casa de Elian. Agora mesmo não podemos baixar a guardia. No final de janeiro, funcionários do Serviço de Imigração dos Estados Unidos procuram como evitar um confronto violento por causa de Elian Gonzalez. O presidente Clinton pediu à procuradora-geral da União, Janet Reno, nativa de Miami, para lidar com a questão. Janet Reno foi promotora em Miami e conhecia a comunidade muito bem. Acenando para a comunidade cubana na sua cidade natal, Janet Reno concorda em adiar a data de retorno de Elian a Cuba para que eles possam levar seus argumentos ao tribunal. Em Cuba, Fidel Castro sabe que tem de agir rapidamente antes que medidas legais impeçam o retorno de Elian. Ele recorre à reverenda doutora Joan Brown Campbell, respeitada líder religiosa que trabalha em Cuba há décadas. Eu sabia que para que o menino voltasse para casa, alguém teria de contar a sua história. Mas Fidel não quer deixar que Juan Miguel, pai do menino, viaje aos Estados Unidos, alegando que ele pode ser arrastado para uma batalha legal pela guarda do filho. A doutora Campbell tenta a segunda melhor solução. Quando conheci a família, notei que as pessoas que teriam de ir aos Estados Unidos e que seriam mais convincentes no caso eram os avós. 2 meses antes, o neto havia desaparecido de suas vidas. Com a bênção de Fidel e um agente do Serviço Secreto Cubano como companhia, as avós de Elian deixam Cuba pela primeira vez para defender sua posição perante o povo norte-americano. Elas têm grandes esperanças de encontrar Elian e talvez levá-lo para casa. Vengo, al igual que la otra abuela, I come as the other grandmother, reclamando a Elian ya para que la memoria de su mamá, la mamá de Elian, pueda descansar em paz. Mas a família de Elian em Miami e principalmente Mary Laces não querem perder o menino. He feels very comfortable in my house. He will not want to go tomorrow over there because he is afraid that they take him back to Cuba. 26 de janeiro de 2000. Um ponto de encontro neutro é providenciado em Miami Beach, na casa da irmã Jeannie O'Loughlin, presidente da Universidade Barry. Achei que nós todos deveríamos abrir os braços. Era uma família. A avó, o pai ausente, a criança, a mãe morta. Eles tinham de se abraçar. Que ha utilizado a nuestros hermanos y hermanas como esclavos. Mas rapidamente, a área em torno da casa da irmã Jeannie fica lotada de agentes da imigração e ativistas cubano-americanos. O lugar parecia um antro de espiões da Guerra Fria. Ninguém ficou mais chocada do que eu ao perceber que não seria um encontro caloroso de família. Não fazia ideia do quanto a situação era complicada. Entre a multidão estão os agentes de James Goldman, do Serviço de Imigração, determinados a apanhar Elian. Era uma oportunidade ótima, uma oportunidade de ouro. Em meio à tensão, Elian entra na sala para encontrar-se com as avós. A reunião é rápida e constrangedora. As avós ficaram preocupadas. Algo estava errado. Ele estava passivo demais.
A poucos metros, agentes da imigração aguardam a autorização de Janet Reno para pegar Elian. Mas o outro lado fica sabendo. Um funcionário do governo me disse: "Vou lhe mostrar o que vai acontecer." E apontou vários agentes federais. Eles queriam apanhá-lo e levá-lo para um avião particular com autorização do governo americano, eu acredito. O menino deveria ter sido levado naquele momento sob custódia do governo e providências deveriam ter sido tomadas para entregar a criança ao pai. Mas o governo decidiu que não. Recomendei que fosse feito, mas não aceitaram. O encontro aconteceu, mas o menino voltou com os parentes para Little Havana. Em casa, naquela noite, a família Gonzalez fez um polêmico vídeo caseiro com Elian. Dizem que eu quero voltar para Cuba, mas eu não quero. Meu pai é que precisa vir para cá. O que achei mais estranho foi aquele discurso forçado, todo decorado, vindo daquele menino de 6 anos, que era tão espontâneo. Isso assustou. Mary Laces apareceu na frente da câmera, insistindo em que Elian havia rejeitado suas avós cubanas e que agora ele estava, entre aspas, do nosso lado. É impossível dizer de que lado o menino de 6 anos realmente está. Mas por enquanto as avós voltam para Cuba de mãos vazias. Eu sabia que elas ficariam muito desapontadas por não levá-lo. The grandmothers returned to Cuba today, and thousands were there to greet them. A welcome carefully orchestrated by the Cuban government. Fidel Castro dá mais um passo e contrata Greg Craig, advogado de Washington que defendeu Bill Clinton no processo de impeachment. Craig adota uma estratégia poderosa, concentrando-se em Juan Miguel González. Todas as autoridades que examinaram o caso concluíram que ele era um bom pai. Todas as evidências mostravam isso. Tudo indicava que ele tinha o direito de decidir o futuro de seu filho. Craig convence Fidel Castro a correr o risco de enviar Juan Miguel aos Estados Unidos. He has been ready, willing, and waiting for too many weeks, too many months. He needs only to be told that when he comes here, he will in fact be given custody of his son. Janet Reno observa tudo com atenção, sabendo que, se a estratégia falhar, só lhe restará tomar Elian à força. De 17... Quatro meses e meio depois do resgate de Elian González, o cabo de guerra sobre o menino náufrago se resume no seguinte. Seus parentes de Miami argumentam que ele tem direito a uma audiência de pedido de asilo para decidir onde morar. O pai de Elian e Fidel Castro dizem que ele deve voltar imediatamente para Cuba. O que é mais importante? A liberdade ou estar com o pai? Em muitos casos, a liberdade é mais importante. E eu gostaria de saber o que Juan Miguel realmente queria na época. Enquanto o pai de Elian permanecer em Cuba, sua família em Miami continua acreditando que ele está sendo manipulado por Fidel Castro. Os exilados de Miami estavam apostando alto que Fidel Castro jamais deixaria Juan Miguel sair de Cuba para buscar Elian nos Estados Unidos. Era o seu as na manga. Mas numa jogada audaciosa, Fidel Castro envia Juan Miguel à capital, Washington. Quando ele veio e disse que era apenas um pai querendo criar seu filho, a reação do povo norte-americano foi muito favorável. Enquanto os tribunais decidem se Elian deve ou não ter uma audiência de pedido de asilo, Janet Reno diz que ele deve ser transferido para a guarda do pai na cidade de Washington. This case has been heartbreaking for everybody involved. But we believe that the law is clear. Foi como se as sirenes de bombardeio aéreo disparassem em Miami e o inimaginável acontecesse.
outburst. Speak to me, Fidel Castro! Eles não iriam de jeito algum entregar o menino voluntariamente. Janet Reno começa uma nova rodada de negociações com a família, mas continuou com o dedo no gatilho, pronto para deflagrar a invasão em grande escala na casa de Elian em Miami. Todos os dias vigiávamos a casa dos Gonzales. Tinha gente vigiando a casa, gente que não deveria estar lá. Sabíamos qual era a porta, qual era a fechadura e até como seria a disposição dos cômodos quando entrássemos. Sabíamos que se fôssemos até a esquina com Elian, estariam acompanhando todos os nossos movimentos. A comunidade cubana reage com uma corrente humana em torno da casa, vigílias de oração à noite e mais de uma dúzia de guarda-costas em locais estratégicos. Sabíamos que entre eles havia criminosos e também sabíamos que havia pessoas com porte de arma. Disseram que havia armas na casa, mas não havia. Mas um noticiário da TV a cabo mostra uma entrevista de Mary Laces Gonzales dizendo a um agente federal: "Temos mais do que câmeras na casa." Havia a possibilidade de que pessoas armadas estivessem na casa, no bairro, prontas para alguma coisa desse tipo. E a última coisa que queríamos era uma situação fora de controle. Não por nós, mas pela segurança de Elian. Temendo um tiroteio sangrento no bairro cubano, Janet Reno recorre ao prefeito de Miami, Alex Penelas. Numa resposta inflamada, ele diz que é um soldado fiel da comunidade cubana que o colocou no poder. We will not lend our respective resources to inappropriately repatriate Elian Gonzalez to Cuba. 19 de janeiro de 2000. Então, os familiares de Miami conseguem sua melhor chance. Um tribunal federal de Atlanta diz que Elian deve permanecer nos Estados Unidos enquanto o caso é avaliado. Acredito que o governo viu que tínhamos uma chance real de ganhar o caso na justiça. A decisão poderia arrastar o caso no tribunal durante anos. No dia seguinte, a bordo do avião presidencial, Bill Clinton e Janet Reno decidem que é preciso uma solução mais rápida. As negociações com os familiares de Miami ganham um ritmo frenético. Tinha muita gente entrando na casa, muita gente entrando e ninguém saindo. Chegamos pessoalmente a um acordo com a Procuradora-Geral da União às 5 horas da tarde. Disseram que iríamos a um local onde as duas famílias se encontrariam. Era um acordo que a Procuradora-Geral queria. Eu estava no escritório com o presidente e a última coisa que ele fez antes de encerrar o expediente foi ligar para o governador Bush e discutir o assunto. Creio que ambos queriam uma solução pacífica. Às 8 da noite, os advogados de Miami enviaram por fax um acordo assinado a Janet Reno. Então, saí dizendo para todo mundo que, pela primeira vez, havia um raio de esperança. Mas o pai de Elian e seu advogado estão convencidos de que, mesmo assinando, os familiares de Miami não cumprirão o acordo. O menino estava preso, contrariando a lei, uma ordem judicial, e não iriam soltá-lo. Eles faziam um determinado acordo e depois, no meio da noite, Lázaro não cumpria o combinado. Portanto, a outra parte na negociação não era confiável. Os conselheiros de Janet Reno concordam. Estava na hora de devolver aquele menino para o pai. Enquanto os advogados de Miami esperam notícias, James Goldman coloca 250 agentes federais de prontidão. Passa da meia-noite e na residência dos Gonzales todos estão cansados. Entrei na casa e eles estavam dormindo. Donato, o vigilante guarda-costas de Elian desde o dia em que o resgatou no mar, adormece na sala. Às 2 horas da manhã, Janet Reno liga para o gabinete do presidente. Os parentes não iriam desistir dele. Informei isso ao presidente. 2 horas depois, um dos negociadores de Janet Reno telefona para os familiares de Miami. Disseram, tem 5 minutos. Eu disse, de jeito nenhum.
Com certeza é impossível fazer alguma coisa em simplesmente 5 minutos. Eu realmente acho que eles me pediram para chamar a família às 4 horas da manhã, porque queriam todos acordados quando entrassem com as metralhadoras. Una cosa que nadie... Do lado de fora da residência dos Gonzales, no bairro cubano, o fotógrafo Alan Dias está bem acordado. Eu ouvi as botas dos agentes atravessando a grama do quintal. Quando ele chegou à porta da frente, criou-se um pandemônio. Tudo aconteceu em câmera lenta. Ouvi gente gritando lá fora como se estivessem matando alguém. Achei que estivesse sonhando. Olhei à minha volta e vi Elian. Corri e peguei o menino no colo. Ele gritava, socorro, socorro. Corri com ele para o quarto e fechei a porta. A família deixa Alan Dias entrar na casa. Eles querem que o mundo veja o que vai acontecer. Depois, a porta é trancada. Quando bati na porta e exigi que abrissem, ouvi que estavam empurrando os objetos contra a porta da frente. Lá dentro, Donato e Elian tentam se esconder num armário. Vi Elian e Donato olhando para mim. Imediatamente dei ordem para que a tropa de choque derrubasse a porta. Não se mexam, mãos pra cima! Vamos pro chão! Mãos pra cima! Vamos lá, todos pro chão, pro chão! Chegariam até nós. Cadê o garoto? Onde está o garoto? Onde está o garoto? Vamos lá, me dê o garoto! Não, você vai machucá-lo, você vai machucá-lo, não machuque! Você vai machucá-lo, pare! A câmera não parava. Eu quero o garoto! Não machuque, você vai machucá-lo! De repente, em questão de segundos, surgiu uma mulher. Vamos lá! Me entregue o garoto, vai! O garoto! Vamos lá, todos pro chão, pro chão! Ele é só um menino, não machuque, não machuque! Vai! Vamos! Venham! Vamos lá, vamos embora! Deixamos o caminho aberto entre a porta da frente e o furgão. No total, os agentes ficam 154 segundos na casa. É uma das invasões mais rápidas da história. Assistimos a tudo. Liguei para Juan Miguel e disse, ligue a TV, estão resgatando Elian. Mas Jim Goldman sabia que Elian ainda estava na zona de perigo. Colocar a criança no furgão era metade da missão. Os furgões tornaram-se alvos de todo tipo de objeto que as pessoas jogavam. Elian ficou visivelmente abalado como qualquer criança de 6 anos ficaria. No caminho, dissemos várias vezes a ele que éramos agentes federais e que não iríamos machucá-lo. Ele chorou e estava com medo, sem dúvida. It has happened. At about 5 o'clock this morning, INS agents went into the home of Lazaro Gonzalez and removed 6-year-old Elian Gonzalez from the home. Johnny Reno and Bill Clinton, which is the father, betrayed this country. There's enough Reno putting a gun in a 6-year-old's head was an innocent. O ódio se espalha pelas ruas da cidade. Eu chorei pela criança e pelos parentes envolvidos em tanta política. Mais importante do que a família. Tão desnecessário. O que se poderia resolver com amor acabou em ódio.
Mas o menino que ficou tanto tempo no olho do furacão está desaparecido. Me levaram de helicóptero até um avião e disseram que iria ver meu pai novamente. As I speak, Elian is safe. He is on a plane headed for Andrews Air Force Base in Washington, D.C., where he will be reunited with his father. It is time to help this little boy heal from the tragedies that he has experienced. O presidente disse, que bom que ele está bem e a salvo. Mantenha-me informado. Agentes da imigração acompanham Elian durante o voo para Maryland num avião do governo. Finalmente pousamos na base aérea de Andrews e o avião foi para o hangar. Elian viu que o pai estava lá e disse, papai, papai. Nós nos abraçamos. E quando finalmente segurei meu filho nos braços, a emoção tomou conta de mim. Juan Miguel disse, Elian, pensei que nunca mais fosse te ver. Mas a batalha legal nos tribunais e na mídia continua por mais 2 meses. He's still here, and I hope that the laws of this country favor him and gives him the opportunity that we've always asked for. Enquanto aguardam a decisão, Elian e seu pai, juntamente com sua madrasta e irmão, ficam hospedados em Maryland. A cada dia que passa, a comunidade cubana de Miami vai perdendo as esperanças. Eles entraram, levaram o menino, entregaram ele ao pai e divulgaram fotos de Elian sorrindo com o pai. Acabou. Os tribunais americanos negam asilo a Elian, abrindo caminho para seu retorno a Cuba. 28 de junho de 2000. I want to thank the American people. Thank you. O menino que veio do mar estava a caminho de casa em Cuba e deixou atrás de si enormes mudanças. O fotógrafo freelance Alan Dias ganhou um prêmio Pulitzer por estas fotos. Depois de perder a eleição para o governo da Flórida, Janet Reno deixou a política. Mary Laces Gonzalez abriu um salão de beleza. Tio Lázaro mudou-se da casa no bairro cubano. E tio Delfim transformou-a num museu. Juan Miguel, o pai de Elian, tornou-se membro da Assembleia Nacional de Cuba e ganhou uma casa nova de Fidel Castro. Elian teve uma recepção de herói em Havana. Psicólogos dizem que ele pode levar anos para superar totalmente o trauma que sofreu. Ele perdeu sua mãe no mar e tornou-se um prêmio cobiçado em meio à tensão de um conflito internacional. Embora Fidel Castro alegue que saiu vitorioso, em nenhum dos dois países houve quem protegesse o menininho vulnerável da animosidade e desconfiança que separam Cuba e os Estados Unidos há décadas. Versão brasileira Vox Mundi.